2. Vamos seguir estudando o livro de Atos, onde nós encontramos os registros das ações do Cristo ressuscitado, daquilo que ele fez conforme a sua promessa, fazendo com que a sua igreja fosse revestida de poder para testemunhar de seu evangelho. O que nós vimos no início do capítulo 2, lembrando juntos: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, versículo de número 1, todos em obediência ao Senhor Jesus estavam reunidos em Jerusalém, no mesmo lugar, quando repentinamente então vem o Espírito Santo de forma extraordinária e desce sobre os seus discípulos. O que nos mostra o texto é que a soberania de Deus envolve então a sua ação em salvar o pecador dos seus pecados, delitos e pecados, conduzir a Cristo, o Senhor e Salvador da igreja, e então capacitar a sua igreja para que cumpra a sua missão, o seu ministério. Então, não é algo manipulável ou que possa ser produzido a ação do Espírito Santo e seus efeitos na vida do crente, mas o Espírito Santo vem como cumprimento de uma promessa específica, derramando poder sobre o povo, para que o povo então testemunhe das grandezas de Deus. O que vimos então e o que acontece, isso vai ser explicado à medida que nós estivermos estudando juntos o livro de Atos. O dom de línguas, ele então marca um momento abençoador para a igreja, onde houve confusão. E a marca histórica disto aconteceu em Babel, quando os homens se espalharam porque as línguas foram misturadas, e agora não somente um idioma, mas vários idiomas passaram a ser pronunciados e dialetos pelos homens, pelas civilizações. Pentecostes então mostra que o Espírito reuniria homens de diversas línguas, de diversas culturas, em torno de Cristo, ou melhor falando, aos pés de Cristo. Então, não é um dom para ser entendido de forma infantil ou imatura, como infelizmente nós percebemos nos dias de hoje. A característica do dom de línguas, portanto, ela estava atrelada a um ponto importante da descida do Espírito: o poder para testemunhar de Cristo, o anúncio do Evangelho de Cristo. Isto é revelação. Revelação não é fazer prognósticos futuros imprecisos, como nós vemos muito hoje nos arraiais evangélicos brasileiros. O Pentecostes mostra que o dom de línguas estaria atrelado à revelação daquilo que Deus estaria formando, edificando, fundamentando a sua igreja no Evangelho, e não algo para a nossa própria busca e autossatisfação. Então, ainda hoje, aqueles que defendem o dom de línguas, até mesmo homens ditos calvinistas ou reformados, é um pouco esquisito isso, mas eles afirmam que é possível que haja hoje o dom de línguas para a edificação própria. Eu não consigo encontrar isso em Atos dos Apóstolos. Sempre que existe a manifestação deste dom, neste período específico, por isso foi temporário, sempre o nome de Cristo foi exaltado. Não era para edificação pessoal, para edificação própria. Era algo que os homens ouviam da parte de outros homens. E claramente nos diz o texto, eles estavam falando sobre as grandezas de Deus, final do versículo de número 11. Então não é tão difícil de entendermos se nós percebermos que houve um objetivo prático, um objetivo claro, um objetivo glorioso, e toda a atividade do Espírito, portanto, irmãos, sempre foi e será conduzir pecadores a Cristo. O que é que nós vamos ver hoje? Justamente o que eu estou dizendo aqui para vocês. Vejam só, no versículo 12 do capítulo 2, nós vamos continuar aqui observando o texto, e vamos buscar compreender mais o que é que aconteceu nesse dia aqui. Lembrem-se, Pentecostes foi um evento único e histórico. Não aconteceu outra vez. Foi marcante. Foi um momento crucial para a vida da igreja naquele período. E aí, do versículo 12 em diante, diz: todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros,
O que quer isto dizer? Não no sentido que eles não estavam entendendo. Eles já haviam dito antes que estes estavam falando em suas próprias línguas e os outros estavam entendendo também em suas línguas as grandezas de Deus. E aí, tudo aquilo ali acontecendo, alguns então perguntaram: por que tudo isso? Por que tudo isto está acontecendo? Outros, porém, versículo de número 13, zombando, diziam: estão embriagados. Ou seja, nesta hora do dia, eles estão bêbados. Aí entra Pedro em seu famoso sermão no dia de Pentecostes. É sobre ele que nós vamos trabalhar hoje pela manhã. A partir do versículo 14, então eu peço a atenção dos irmãos para a leitura do texto bíblico. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje, sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isto que vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Que sermão profundamente cristocêntrico. Tendo Jesus como centro, e se cumpre, portanto, a obra do Espírito. Jesus Cristo falou nos Evangelhos que enviaria um outro Consolador e que este outro Consolador levaria o pecador a toda a verdade, o convenceria do pecado, da justiça e do juízo,
tornaria clara a verdade de que, se conhecermos a Cristo, seremos verdadeiramente livres. O tema, então, portanto, irmãos, notem no sermão de Pedro, não é tentar esclarecer porque aquelas línguas ali, elas aconteceram por acontecer. Mas notem que ele se baseia na palavra e na palavra profética de Joel, dizendo que nos últimos dias, que últimos dias são estes? O dia de Pentecostes. É possível, irmãos, que alguns entendam que os últimos dias são hoje. Mas não há como compreendermos deste modo se nós estamos diante de Atos 2, e Atos 2 descreve que este dia, ou último dia, foi o acontecimento marcante, em que o Espírito desceu, em que o Espírito derramou poder sobre os discípulos, e os discípulos anunciaram a Cristo. O que é que os homens que estavam ouvindo falar das grandezas de Deus queriam aprender? Aquilo que Pedro pregou e anunciou. Então, ainda hoje, infelizmente, nós percebemos grande infantilidade da igreja brasileira, quando se afasta da Escritura e acha que manifestação verdadeira de poder é saltar por aqui, rodar, girar e falar em línguas que nem mesmo são aquelas mencionadas em Atos 2, idiomas falados, mas línguas pronunciadas ou frases que não se conectam, sílabas que são ditas de formas misturadas e que ninguém pode entender. Não foi isto que aconteceu em Atos 2. O foco aqui, irmãos, é extremamente importante para nós, para a nossa fé. O tema aqui é a ressurreição de Cristo. A mensagem aqui que Pedro então vai tomar da parte de Deus e vai anunciar para aqueles homens é esta: o que vocês estão vendo aqui, o que está acontecendo hoje na presença de vocês, é a verdade gloriosa de que Cristo ressuscitou e nem mesmo a morte pôde detê-lo. Se não, vejamos, primeiramente, versículo 14, do versículo 14 em diante, Pedro se levanta como um arauto de Deus, com os 11, mas ele é o porta-voz, e ele convoca os varões judeus, os homens judeus e todos os habitantes de Jerusalém, para que tomem conhecimento daquilo que ele está para dizer. Prestem atenção no que eu vou dizer. Primeiro ele diz, versículo 15, estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando. Mas o que eles estão fazendo é o que ocorre, o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Aí, a partir do versículo de número 17, a profecia de Joel apontava para este dia de Pentecostes. O Pentecostes após a ressurreição e ascensão de Cristo. Vamos deixar isso aqui bem claro. Onde haveria uma manifestação extraordinária do poder do Espírito. Neste momento de fundação da igreja, no cumprimento da promessa de que o Evangelho sairia de Jerusalém até os confins da terra, cada povo, língua e nação representados aqui experimentariam da mesma bênção. Esta é a verdade. Nós vamos ver o mesmo fenômeno acontecendo em Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra, representado na casa de Cornélio, que era romano. Então, o Espírito sendo derramado sobre as nações, o Espírito sendo derramado sobre a igreja para abençoar as nações. E ele então vai descrever a profecia. Veja que a profecia apresenta aspectos extraordinariamente chocantes, mas que descrevem que aquele dia seria o dia glorioso. Por exemplo, quando Jesus Cristo fala da queda de Jerusalém, e ele prega o seu famoso sermão escatológico, ele diz que naquele dia o céu iria se desenrolar como um pergaminho. Isso não aconteceu. O céu não desenrolou como um pergaminho, como um rolo, onde se escreviam livros, onde a Bíblia foi escrita também.
A ideia, então, era de algo extraordinário. A história registra, até mesmo a história escrita por não cristãos, que naquele dia da queda de Jerusalém, sinais extraordinários aconteceram. O clima foi diferente, houve escuridão e trevas. O que Pedro está dizendo aqui é que naquele dia de Pentecostes, aconteceu o que foi profetizado por Joel, versículo 17: nos últimos dias ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Seus filhos e filhas iriam profetizar, seus jovens teriam visões, os velhos eles iriam sonhar, ou seja, eles contemplariam algo novo da parte de Deus. Até mesmo o versículo 18, os servos e as servas experimentariam do derramar do Espírito, e notem o final do versículo 18, e profetizarão. Línguas, então, o fenômeno do dom de línguas em Atos não pode caminhar separado do dom da profecia. A profecia sempre, irmãos, e nós precisamos entender bem quando estudamos o assunto, em sua grande parte, o material profético, ou seja, aquilo que identifica a profecia na Bíblia, em grande parte não diz respeito a prever o futuro, mas a promessas anunciadas por Deus ao seu povo e que futuramente vão se cumprir no tempo e no espaço. Quando eu falo prever o futuro, são aquelas profecias mais específicas, são aquelas profecias mais diretas. Estas nós temos muito poucas, e aqui nós temos um exemplo disto. Mas boa parte do material profético na Bíblia, você vai perceber como é que acontece. O profeta recebe a mensagem por meio de uma visão ou de um êxtase, e ele então deve anunciar para o povo de Deus, ou até para uma nação que está sob julgamento. O caso de Jonas, por exemplo, que precisou ir para Nínive, levar a palavra que Deus disse que ele deveria pregar. Então, quando nós olhamos esta unidade ou ligação entre línguas e profecia, nós vamos perceber mais uma vez que não pode ser algo incompreensível. Não podemos também tomar a profecia e usar de forma leviana ou de forma irresponsável, porque todo o material profético teve por objetivo o registro na Escritura, para a nossa edificação e principalmente para a proclamação da glória de Deus. Então, isto é importante, irmãos, para que a gente não se esqueça. Você e eu precisamos ouvir a voz de Deus. Você e eu precisamos ouvir a profecia da parte de Deus. Onde nós podemos encontrá-la? Na Bíblia. Não nesses profetas que se apresentam hoje. Está na Bíblia. Se lermos a Bíblia, vamos compreender a vontade de Deus para o seu povo. Esse é um ponto importante aqui. Não aquelas profecias: olha, amanhã, cuidado, você vai cair num buraco. Daqui a 2 anos ou a 3 anos você vai encontrar a sua alma gêmea. Em primeiro lugar, não existe alma gêmea. Quando a gente casa, a gente sempre vai procurar alguém, sim, que tem afinidade conosco, mas nós vamos olhar logo que existe muita incompatibilidade, de modo que incompatibilidade não é argumento bíblico para divórcio. Por quê? Porque em Cristo nós vamos procurar caminhar em harmoniosa unidade. Segundo lugar, esse tipo de profecia é fajuta. Pode ser que daqui a 3 anos você case, ou não. Se você casar, está vendo? Eu profetizei, ia acontecer. A gente não vive por isso. Nós seguimos o que diz a palavra de Deus e o seu anúncio claro daquilo que vai acontecer, daquilo que irá acontecer, daquilo que o Senhor prometeu que vai acontecer. Não nos guiamos por aquilo que os falsos profetas ainda hoje dizem, mas nos guiamos pela fé, confiando na palavra de Deus. Então, observem aqui a descrição. Versículo de número 19: mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. Nem no contexto de Atos 2,
Nem nos registros históricos fora da Bíblia nós temos menção que no dia de Pentecostes se viu sangue, fogo e vapor de fumaça. Como entender então isto aqui? É mais uma vez a ideia de que aquele acontecimento seria espetacular, extraordinário. O sol se converterá em trevas, versículo 20, e a lua em sangue, até que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então, há toda uma descrição extraordinária do que iria acontecer e eles estavam vendo ali. Por exemplo, quando você começa a ler o capítulo 2 de Atos, vem um vento impetuoso, o som de um vento impetuoso, as línguas sendo distribuídas como de fogo, pousando sobre cada um deles, mas não tem nenhuma menção de sol se convertendo em trevas, lua em sangue, ou seja, é a ideia de que naquele dia Joel profetizou da parte do Senhor, algo diferente iria acontecer da parte de Deus sobre o seu povo. O ponto-chave aí, então, dessa introdução ao sermão de Pedro, está no versículo 21, e muita gente passa ao largo, porque fica procurando entender ou encontrar esses sinais aqui, e aí nessas reuniões, onde se procura o êxtase emocional, psíquico, você vai notar que é muito comum a utilização dos mantras evangélicos. Deixa eu explicar isso melhor para você. O mantra é um tipo de repetição com sonoridade musical nas religiões orientais de mistério, o famoso Aí você tem, no meio evangélico, coisa semelhante, repetições de músicas ou de frases e de batuques e de toques, onde as pessoas começam a girar ou a se movimentar, de repente entram em transe também. E aí o que é que acontece? Esquece-se de que o objetivo claro do dia de Pentecostes não foi apontar que nós deveríamos procurar experiências extrasensoriais, que nós deveríamos entrar em um êxtase espiritual para experimentarmos de fato o que somos, de que as pessoas vissem bolas de fogo em nossa cabeça ou pombas pousadas em nossa cabeça, nada disso, mas que entendêssemos que quando o Espírito veio e desceu e revestiu a igreja de poder para testemunhar, a mensagem central e gloriosa sempre seria esta, versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A mensagem central, então, ela seria da pregação, daquilo que Pedro vai continuar a anunciar em seu sermão. Ele não vai dizer da necessidade de evidência de se falar em línguas ou ter revelações, mas de se invocar o nome do Senhor para que seja salvo. E como é que isso poderia acontecer? Versículo 22, ele prossegue e diz: varões israelitas. Aqui vem então a aplicação. Não há maior e mais segura explicação para nós do que o que Pedro diz. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, olha só para quem ele está ligando todo aquele acontecimento extraordinário. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. A cruz e a ressurreição, agora aqui apresentados pelo apóstolo Pedro, significam o quê? Um acidente? O naufragar de uma missão, ou o cumprimento do propósito e do plano divino de Deus para a sua igreja? Esse é o ponto. Ele então diz: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais. Notem, irmãos, para o testemunho de Deus da parte de Pedro por meio de sua pregação, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele.
Jesus Cristo veio, e a razão por que sinais, prodígios e milagres foram realizados foi para que todos crescem que Ele de fato era o Filho de Deus. De forma que, irmãos, mais uma vez eu convido vocês para João. Esse texto aqui, se você não marcou, deixe marcado, bem marcadinho. João 20, versículos 30 e 31. Se alguém questionar você, tentar afirmar que você é menos crente porque você nunca falou em línguas, eu também nunca falei. Que você nunca teve revelação, eu também nunca tive. O que é necessário e objetivo porque Deus em Cristo fez sinais, prodígios e milagres está aqui, e é nestas experiências que nós precisamos crer para invocar o nome do Senhor e sermos salvos. É crer na história verdadeira e revelada da ressurreição de Jesus. Porque diz o apóstolo Paulo, Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Está aqui então, João 20, versículos 30 e 31. Leiam comigo. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Espera aí. Jesus Cristo, então, e eu sempre soube disso, eu acho que você também, realizou muito mais sinais, prodígios e milagres do que podemos imaginar durante o seu período de ministério. Jesus Cristo, o Filho de Deus, atendeu muita gente e não mandava ninguém para casa sem tratar os seus corações, suas almas, suas vidas. Nós sabemos disso, mas notem, o apóstolo está dizendo que certamente Jesus fez muitos outros sinais que não estão registrados, nem no Evangelho de João e nem em todas as outras partes do Novo Testamento. Mas por quê? Nós encontramos nos evangelhos os sinais específicos, registrados, realizados por Jesus. Vamos ler o versículo 31. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Não me interessa se você teve uma experiência com Deus, a mais esdrúxula possível, e ficou pendurado numa parede. Não me interessa se você disse que o Espírito desceu sobre você e você começou a saltar igual um bodinho, ou de uma perna só como o Saci Pererê. Não me interessa nada disso. O que me interessa, e o que deve interessar para você que está ouvindo o Evangelho, é o que diz o versículo 31. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo. Isto faz toda a diferença. Deus sempre será Deus, quer estejamos bem ou quer estejamos numa situação difícil. Deus sempre será Deus, se eu for curado de uma doença terrível ou se eu morrer, porque sei que nele partirei para a glória. Deus sempre será Deus, este é o ponto. E este mesmo Deus ressuscitou o nosso Senhor e Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É sobre esta fé que devemos estar firmados. Vejam que as experiências então pessoais, as histórias de vida de muitos cristãos podem servir para a nossa edificação. Mas o que é suficiente para nós e importante para a nossa salvação não é aquilo que nós falamos, mas aquilo que nós ouvimos da parte de Deus. É bom agradecer, e nós fazemos isso como igreja, anunciar motivos de ações de graças, mas ninguém se converte por isso não. Ninguém se converte exceto ouvindo a poderosa mensagem do Evangelho de Jesus, os feitos gloriosos de Jesus.
Este aqui é o ponto importante. Por isso que você nunca vai ver aqui nos cultos da igreja momento de testemunho pessoal, que na realidade muitos até brincam e chamam de testemunho, porque às vezes no momento de testemunho a pessoa conta tanta tragédia, tanta desgraça que não sobra nada, fora aqueles que são mentirosos, né? Recentemente eu recebi um cartaz que o profeta, falso, né? Ele dizia que teve AIDS, teve câncer, foi ao inferno 10 vezes, confusão muita, viu? Foi travesti, não sei lá, confusão doida. Não é aquilo que nós percebemos quando o Evangelho transforma uma pessoa. Ela tem vergonha de mencionar ou de dizer como era a sua vida pregressa, quem ele foi antes. Não se orgulha de destacar pontos que trazem vergonha a ele e envergonham a cruz. Mas o seu maior testemunho é dizer: um dia eu ouvi falar de Cristo, eu li sobre a sua história, sobre os seus sinais, milagres, eu ouvi a sua pregação, e Ele, Jesus Cristo, mudou o meu viver. Eu criei que Ele é o Cristo, o Filho de Deus, e hoje eu tenho vida em seu nome. Esta é a grande mensagem de Atos 2 e que muitos passam sem perceber. E é de fato e de verdade o que nós precisamos anunciar, porque é por meio deste poderoso evangelho, desta poderosa mensagem, e não pela busca desenfreada de experiências extrasensoriais ou de experiências de vida, ou seguindo estas pessoas que baseiam o seu evangelho, um falso evangelho, naquilo que fazem e não no que Cristo fez. É sobre esta palavra que nós devemos então seguir, a de Cristo, nunca jamais a dos homens. Vamos voltar para Atos e nós vamos terminar. Eu não vou analisar todo o sermão de Pedro ainda, mas só destacando aqui para vocês o primeiro momento que fala sobre a explicação sobre a profecia de Joel, que já vimos, e o testemunho de Deus, então, a respeito de Jesus Cristo, da obra de Jesus Cristo. Então, notem que o decreto de Deus aqui mencionado sustenta tudo o que percebemos ou o que vemos na história, inclusive o ministério terreno do nosso Senhor Jesus Cristo. De forma que, versículos 22, 23 e 24, eu leio novamente para vocês: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mão de iníquos. Aqui então nós percebemos que tudo o que Cristo viveu, sofreu, experimentou por nós, fez parte de um glorioso plano decretado por Deus na eternidade, para que Ele então, na plenitude dos tempos, encarnasse, nascesse de mulheres sob a lei e recebesse o nome de Jesus, que quer dizer aquele que veio salvar o seu povo dos seus próprios pecados. Mateus 1:21. Ele seria o Cristo, não é o seu sobrenome, é o seu título, porque seria o ungido de Deus, o Messias prometido para poder cumprir esta missão. Ele foi entregue, segundo o versículo 23, pelo desígnio e presciência de Deus, determinação do Pai. Mas a palavra então continua e diz que Deus não deixaria os homens sem a sua responsabilidade. Vocês o mataram, permitindo que ele fosse crucificado por mãos de iníquos, uma referência ao fato de Jesus Cristo ter sido crucificado por mão de romanos, mãos romanas.
Aqui nós temos então, irmãos, uma demonstração clara de que Deus, Ele sabia o que iria acontecer, prevendo o futuro. Ele é o único que sabe a respeito do futuro, preparou e traçou todo o plano de salvação para seu povo, e isto precisaria passar pelo vale da sombra da morte, e só um poderia passar por ele, sofrer em meio a este vale e sair depois vitoriosamente poderoso. Versículo então de número 24 diz: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Deus enviou o seu Filho ao mundo para suportar a culpa de nossos pecados. Deus castigou os nossos pecados em seu Filho. Foi Deus quem planejou a cruz para que Cristo sofresse e morresse por nós. Mas Ele sabia claramente que quem estaria entregando a sua vida foi aquele que disse: eu sou o que sou. E a morte não poderia detê-lo. A mensagem então aqui central é: Cristo morreu pelos nossos pecados, mas a morte não pôde retê-lo ou detê-lo, Ele ressuscitou. O triunfo então poderoso de Cristo é mencionado no primeiro sermão cristocêntrico que nós encontramos naquele dia de Pentecostes, anunciado pelos apóstolos. Deus ressuscita o Cristo, rompe os grilhões da morte. Ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Porque não era possível fosse ele retido por ela. A mensagem então de Pedro naquele dia trouxe esperança, porque Jesus Cristo viria para salvar os pecadores e libertá-los de fato, porque Ele venceu a morte. Nós teríamos então esperança de vida eterna. Quais são as considerações, irmãos, então aqui para a gente fechar esse primeiro momento, esse primeiro ponto aqui? Notem que a obra soberana de Deus então é anunciada na pregação cristã. Nada fugiu em nenhum momento da história ao controle da parte de Deus. Ele sempre dirigiu, controlou, governou o mundo com sabedoria e justiça. Ele prometeu nos tempos antigos enviar aquele que esmagaria a cabeça da serpente, e este seria o perfeito varão, seu filho, Jesus. As profecias então, portanto, apontavam sempre para este glorioso dia. O que Joel falou, o que ele profetizou, confirmou-se no dia de Pentecostes. O que tudo isto quer dizer? Quer dizer que Deus enviou Cristo ao mundo para morrer por pecadores como eu e vocês. Que Deus enviou Cristo ao mundo, e a mensagem gloriosa do Evangelho é que por meio da cruz, ainda hoje, Ele anuncia para pecadores: reconciliem-se com Deus. A inimizade está do lado daqueles que mataram a Cristo e o crucificaram por mãos iníquas. A inimizade está na alma, no cerne da humanidade que caminha sem se curvar à soberana e poderosa mão de Deus, que glorificou o seu Filho e o tornou rei sobre todas as nações. Esta é a mensagem que ainda hoje a Igreja de Cristo precisa pregar, nada mais do que isso. De fato, nós não vamos encher a igreja, nós não vamos receber muita gente, nós não vamos ter muita atração ou atratividade, porque as pessoas sempre vão querer sinais, ou vão querer palavras diferentes, que tragam coceira para os seus ouvidos, que seja gostosa. Mas nós não podemos mudar aquilo que por séculos sempre foi e será o centro, o cerne da fé cristã. Arrependei-vos, crede no Evangelho, invoque o nome do Senhor,
e seja salvo. Segundo lugar, a urgência então missionária da igreja é descrita aqui, porque o Espírito enviou ou derramou-se sobre o povo de Deus para que este povo então saia e testemunhe da verdade gloriosa da cruz. Se nós não tivéssemos, irmãos, esta compreensão, não estaríamos tão envolvidos por séculos, e eu me refiro à igreja cristã, na tarefa de pregar, de orar por despertamento missionário e preparar pessoas que estejam dispostas a sair pelo mundo pregando a Cristo. Seria fácil para Ashbel Green Simonton vir para cá na segunda metade do século XIX, para o Brasil, saindo da América, e ao aportar no Rio de Janeiro, lá em seu porto, de repente o Espírito descer sobre ele começar a falar em língua portuguesa. Não foi assim. Ele precisou estudar, ele precisou se especializar, ele precisou se preparar para pregar, ele demorou um pouco. Se fosse assim, Blackford, que passou por aqui, e outros pastores como Finley, o nosso primeiro pastor para esta igreja, em 13 de dezembro de 1901, não aprenderia a língua portuguesa. Bastava ele subir nesse púlpito e uma onda elétrica ia tomar conta de seu corpo e ele começava a falar. Não existe isso. O objetivo, então, prático é mostrar o extraordinário movimento e poder de Deus que impulsionaria a igreja a sair e a pregar o Evangelho. Estive agora na formação da nossa primeira missionária aqui da igreja, alguém que está saindo aqui da igreja para servir ao Senhor em um campo transcultural, ainda que seja no Brasil, Alessandra. A necessidade que vi, conversando com a direção da missão, que é uma missão centenária, que tem mais de 2.000 missionários no mundo, que está em mais de 72 países, ainda é a mesma. Precisamos de obreiros, de gente que possa colocar a sua vocação ao serviço da obra. E o que mais me impressionou é que nenhum deles ali estava desocupado. A Alessandra não vivia aqui sem ter o que fazer. Os outros missionários que eu conheci lá, todos eles tinham alguma coisa, alguma função, algum trabalho, mas foram chamados e deixaram tudo para cumprir a ordem de ir e pregar o Evangelho. A necessidade que nós temos ainda hoje de missionários que conheçam a língua inglesa, que é a língua de comunicação universal, ainda, e que se disponham a sair, é grande. E eu oro para que Deus desperte em nossa igreja outros jovens que queiram colocar tudo aquilo que Deus tem lhes proporcionado, a nível de aprendizagem, de formação intelectual, de aprendizagem na Bíblia, conhecendo a palavra de Deus, para servir aos campos que estão prontos para a colheita. Mas, como disse o Senhor Jesus, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. A urgência é tão grande, irmãos, que se não fosse assim, Deus não nos daria capacitação, preparação e despertamento, seria fácil. Nós precisamos entender a forma como o Senhor age na história e saber que o nosso tempo hoje, com os recursos que nós temos, não nos oferece desculpas. Mas nós precisamos continuar pregando esta mesma mensagem, porque Cristo ressuscitou de fato e está sentado à destra de Deus e voltará para julgar o mundo com justiça e resgatar a sua igreja. Nós temos convicção e fé para continuar a obra missionária. Precisamos orar, irmãos, para que o Senhor desperte mais gente. Houve um tempo aqui que a nossa igreja despertou jovens para o ministério pastoral e estes estão servindo as igrejas. É tempo de começarmos a orar para que Deus desperte novamente jovens para que usem as suas vocações para o serviço do Evangelho. Nós não conseguiríamos entender por que tanto tempo
Uma jovem aqui se dedicou nas congregações ensinando para crianças e seria chamado agora para evangelizar outras crianças em outras partes. A preparação foi toda aqui. O que é que vocês acham que nós estamos fazendo em escola dominical? Discutindo apenas ideias? Ou estamos sendo capacitados e abastecidos para cumprir a missão? Ela pode ser aqui, Deus pode estar chamando você para a África, para as regiões da Ásia que estão abrindo portas para evangelizar muçulmanos, refugiados, ou a Europa, que hoje está tão fria que já se considera pós-cristã. É a urgência de que nós então entendamos que hoje, conhecendo o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, devemos dar testemunho de Deus em Cristo Jesus. Essa é a nossa missão. Não ficar convidando o povo para realizar movimentos de dança no espírito e línguas que ninguém sabe nem o que é, e esses retetés aí que a gente está vendo nas igrejas evangélicas. Não é nada disso, não. O revestimento de poder é esse: é conhecer o Evangelho e então fazer o nome do Senhor conhecido entre as nações. Vamos orar. Senhor, abençoa-nos como igreja. Nós precisamos muito do Teu auxílio, favor e graça, para que tenhamos consciência da nossa missão. Oramos ao Senhor por um maior despertamento em nossa igreja, de jovens que se disponham a servir uns aos outros pelo amor, porque esta é a ordem divina para que cumpramos a missão, e não há maior demonstração de amor do que entregarmos a nossa vida por Cristo para as pessoas, para os povos que ainda não ouviram falar de Cristo. Estas pessoas podem estar ao nosso lado, podem fazer parte da nossa vizinhança, podem ser colegas na faculdade, na escola ou no trabalho. Elas podem estar longe de nós, e o Senhor nos tem dado liberdade, recursos, para que nos preparemos e possamos Te servir da melhor maneira possível. Mas sabemos, ó Senhor, que para isso precisamos diariamente negarmos a nós mesmos, a nossa vontade, e entendermos que fazer a Tua vontade deverá ser o principal objetivo e meta para a nossa vida cristã. Ajuda-nos, ó Senhor, a compreendermos o que aconteceu no Pentecostes e como nós somos fruto hoje daquilo que se iniciou no dia em que os discípulos receberam poder para testemunhar, e a sua igreja ainda hoje possui, detém este poder, dado pelo Rei, a fim de que a sua ressurreição seja afirmada e pregada entre as nações. Abençoa, Senhor, o Teu povo, possamos refletir a razão por que nos reunimos para adorá-lo e recebemos a palavra e somos alimentados, para que assim como mendigos que um dia caminhavam famintos e encontramos o pão, possamos mostrar para outros mendigos, famintos e sedentos, onde o pão da vida pode ser achado. É no nome de Jesus que oramos. Amém.